Reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. É a graça de Deus, este dom que desejamos uns aos outros no início desta celebração. Que o Senhor nos encontre na graça e na saúde como Ele nos quer. A nós que estamos presentes aqui na Igreja da Sé em Angra, sendo residentes aqui ou noutra das nossas ilhas ou em qualquer parte do nosso território, aos doentes que nos acompanham, aos idosos isolados nas suas casas ou nos lares, ainda na sequência desta pandemia, aos reclusos, às pessoas que têm de trabalhar hoje, aos imigrantes que estão aqui presentes ou àqueles que nos acompanham de longe e a quem nos visita por qualquer razão. E também a quem nos acompanha através da rádio e da televisão. A todos os crentes que nos acompanham e também a todos os homens e mulheres de boa vontade que nos escutam dentro desta dimensão racional e aceitável que é a proposta do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje nos diz: se alguém quiser seguir-me, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São palavras duras, mas é de facto atrás de Jesus que a gente se deve colocar e a partir daí aceitar aquilo que Ele nos dá, que antes de mais é a vida e é a vida da felicidade, ainda que a gente tenha de a gastar por amor a Deus e por amor aos outros. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos a presença do Senhor, a sua misericórdia e arrependidos os nossos pecados. Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, que estás à direita do Pai, intercede por nós, Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens proclamados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus do Universo, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome e, estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Jeremias. Vós me seduzistes, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Vós me dominastes e vencestes. Em todo o tempo sou objeto de escárnio, toda a gente se ri de mim, porque sempre que falo é para gritar e proclamar violência e ruína. E a palavra do Senhor tornou-se para mim ocasião permanente de insultos e zombarias. Então eu disse: não voltarei a falar nele,
não falarei mais em seu nome. Mas havia no meu coração um fogo ardente e comprimido dentro dos meus ossos. Procurava contê-lo, mas não podia. Palavra do Senhor. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Senhor, sois o meu Deus, desde a aurora vos procuro. A minha alma tem sede de vós, por vós suspiro, como terra árida, sequiosa, sem água. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Quero contemplar-vos no santuário para ver o vosso poder e a vossa glória. A vossa graça vale mais do que a vida, por isso os meus lábios hão de cantar-vos louvores. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Assim vos bendirei toda a minha vida e em vosso louvor levantarei as mãos. Serei saciado com saborosos manjares e com vozes de júbilo vos louvarei. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Porque vos tornastes o meu refúgio, exulto à sombra das vossas asas. Unido a vós estou, Senhor, a vossa mão me serve de amparo. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos ofereçais a vós mesmos como vítima santa, viva, agradável a Deus, como culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação espiritual da vossa mente, para saberdes discernir, segundo a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. Palavra do Senhor.
Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ilumina os olhos do nosso coração, para sabermos a que esperança fomos chamados. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a contestá-lo, dizendo: Deus te livre de tal, Senhor, isso não há de acontecer. Jesus voltou-se para Pedro e disse-lhe: Vai-te daqui, Satanás. Tu és para mim uma ocasião de escândalo, pois não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens. Jesus disse então aos seus discípulos: Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Na verdade, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? O que poderá o homem dar em troca da sua vida? O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Palavra da salvação. O seguimento de Jesus introduz o discípulo num caminho marcado pela assunção da cruz e cujo horizonte é a perda da vida. Foi assim com Jeremias na primeira leitura, com Paulo na segunda e com Jesus no Evangelho. Vejamos se nos entendemos. Quando Pedro se abre com simplicidade à revelação do Pai e confessa Jesus como Filho de Deus vivo, converte-se em rocha, texto que ouvimos no domingo passado, sobre o qual pode construir a sua igreja. Hoje, quando seguindo os interesses ou a lógica humana pretende afastá-lo do caminho da cruz, converte-se em pedra de tropeço, a quem Jesus censura com dureza, apostrofando-o de Satanás. Pedro mostra assim, tal como nós tantas vezes, o seu conformismo mundano. Isso acontece quando sai do seguimento para se pôr diante de Jesus e o repreender. Em textos paralelos a este que escutamos, Jesus diz literalmente a Pedro: coloca-te atrás de mim. É esse o teu lugar, é esse o nosso lugar. É por isso que num cortejo processional vai sempre à frente a nossa cruz e nós vamos atrás, porque este é o lugar de Pedro e este é o nosso lugar, é atrás da cruz. Pedro, na sua rebelião contra a cruz, exprime a atitude de repulsa que é também frequentemente a nossa. Como Pedro, sem a cruz fazemos bem a nossa profissão de fé. Com ela, desmentimos essa dimensão na prática. Se recordam, foi essa a razão que Jesus disse a Pedro, depois daquela confissão magnífica de fé que ele fez, que Jesus era o Messias, o texto terminava para que não dissessem a ninguém aquela revelação de Pedro. E na altura parecia estranho, porque é que não se devia revelar que Jesus era o Filho de Deus vivo, o Messias? Porque Jesus ainda não tinha feito este anúncio, que é o primeiro de 3 anúncios da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Tal como alguém também quando nos diz, bom, ora eu tenho esta doença, ou tenho este sofrimento, ou vejo a morte que se aproxima, e diz, bom, isto não pode ser, isto não pode acontecer contigo. Mas como tinha uma ideia de Messias, de fato, que era um triunfalista,
um vitorioso, quase um super-homem. Então dizia, bom, isto não pode acontecer. E é aqui que, de facto, Jesus repreende Pedro e coloca ou redimensiona o seu lugar como Messias, depois da revelação que tinha feito a Pedro, que ouvimos a semana passada. Depois continua, se alguém quiser ser meu discípulo, renegue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Renegar-se a si mesmo não é subestimar-se, dar menos valor a si próprio, mas sair de uma vida autocentrada, autorreferencial, de procura de autojustificação. Por isso é quem segue Jesus tem a impressão de estar a perder a vida. E às vezes quem vai conquistando coisas deste mundo tem a impressão de que está a ganhá-la. Mas no fundo, quem está a seguir Jesus está a gastar a vida, está a dar-se, está a amar. É como o tempo, não se perde quando se ama. Aquilo que por amor se perde, na realidade não é perdido, é dado. E o que é dado por amor é reencontrado na relação. Trata-se da passagem pascal da vida como dom e como graça. Jesus não faz do sofrimento o centro à volta do qual tudo deve girar. Até podíamos parecer isso. Pelo contrário, próprio dele é a dor solidária, é a compaixão, é o de sofrer com o outro, é uma dor aberta aos outros, é uma dor fecunda. Do seu lado aberto brotou sangue e água, e daí nasceu a Igreja e os sacramentos que hoje nos alimentam. Há de fato dores fecundas, que o digam as mães, como as dores do parto. Também não adota uma atitude de vítima ao dizer ninguém me tira a vida, sou eu que a dou. Não viva a compadecer de si mesmo ou lastimar-se, mas escuta os sofrimentos dos outros. Não se perturba com os sofrimentos da amanhã, sofrimentos futuros desnecessários, e ensina-nos que cada dia basta as suas próprias preocupações. E no final da cruz, na cruz, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Seguir Jesus só vale a pena se for de um modo saudável, tal como tomar a sua cruz, porque tomar a cruz não é nenhuma doença. Há um sofrimento que precisamos de ir eliminando se queremos seguir Jesus. Não é, por exemplo, seguir a cruz de Jesus o sofrimento que tantas vezes existe em nós, gerado pelo próprio pecado ou pelo pecado de outros, ou pela maneira desacertada e insana de viver. Por exemplo, Jesus não conheceu os sofrimentos que nascem da inveja e tanto sofrimento que a inveja gera, não conheceu o sofrimento do ressentimento, não conheceu o sofrimento do vazio interior, do desejo promocional ou do apego egoísta às coisas e às pessoas. De maneira que também não vamos pôr tudo no mesmo saco, dizendo, bom, como é sofrimento, é tudo muito bom, porque é seguir a cruz. Não, há um sofrimento que não é seguir a cruz. E esse sofrimento foi contra o qual Jesus lutou e nos veio libertar. Há estudos recentes a dizer que 90% do sofrimento de algumas pessoas tem algum deste tipo de origem. E isso não é seguir a cruz de Cristo, pois é deste sofrimento que Jesus nos vem libertar. Ele não ama nem procura arbitrariamente o sofrimento, porque isso seria uma doença, nem para ele nem para os outros, como se o sofrimento encerrasse algo especialmente agradável a Deus, ou como se Deus ficasse contente por nos ver sofrer. Qual é o pai que gosta de ver os seus filhos sofrer? O que agrada a Deus, portanto, não é o sofrimento, mas sim a atitude com que a pessoa assume o sofrimento no seguimento fiel a Cristo. Agrada-lhe o sacrifício, mas mais do que isso, agrada-lhe a misericórdia e a compaixão. Jesus combate o sofrimento, embora esteja sempre ao lado dos que sofrem, para os aliviar. Compromete-se com todas as suas forças em fazer desaparecer o sofrimento do mundo. Toda a sua vida é uma luta constante para arrancar o ser humano desse sofrimento que se esconde na doença, na violência, na fome, na injustiça, nos abusos, no pecado ou na morte. Quem o quiser seguir vai sofrer por causa disso, ou seja, vai sofrer por amor, mas não pode ignorar os que sofrem. Como afirmou um teólogo recente, não há direito a sermos felizes sem os outros, nem contra os outros. Quando Jesus se encontra com o sofrimento provocado por quem se opõe à sua missão, que não raras vezes acontece, não o recusa, mas assume-o numa atitude de fidelidade total ao Pai
e de serviço amoroso aos irmãos. Tomar a cruz não é nenhuma doença psicológica, é seguir fielmente Jesus e aceitar as consequências dolorosas que advirão deste seguimento. Desde que Simeão pegou no menino nos braços, diz: está aqui um sinal de contradição, e disse à mãe: uma espada te há de ferir o coração. Ou então quando diz: eu não vim trazer a paz, mas sim o fogo, ou a espada, vem ser neste sentido do seguimento. Porque ao a seguir Jesus, estamos a aceitar algumas consequências dolorosas. Há rejeições, há padecimentos e danos que o discípulo terá de assumir por essa condição. Porque ao marcarmos uma diferença relativamente àquilo que é politicamente correto ou que é culturalmente aceito, essa diferença custa sempre. Ser diferente custa, mas também é nessa diferença que está a nossa riqueza. Esse é o sofrimento que não podemos fazer desaparecer. É um sofrimento saudável, é o custo da paixão, do amor e do serviço. Aí está para cada um de nós a cruz que devemos levar, seguindo os passos de Jesus, confessando na totalidade a nossa fé. Mais do que uma fórmula, é sobretudo a nossa vida prática do dia-a-dia. A linguagem da cruz, ouvimos no Novo Testamento, é loucura para aqueles que estão no caminho da perdição, mas é poder de Deus para aqueles que seguem o caminho da salvação, isto é, para nós. Para melhor celebrarmos a Eucaristia, como Jesus fez e nos mandou fazer, e vamos fazer agora, tomemos as palavras da segunda leitura. Peço-vos, irmãos, que vos ofereçais a vós mesmos, como vítima santa, viva, agradável a Deus, como culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação espiritual da vossa mente, para saberes discernir, segundo a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Que assim seja. E agora, com os dados novos do anúncio da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus, professemos a nossa fé com Pedro na totalidade desse anúncio, dizendo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, supliquemos ao Senhor que inspire as nossas orações e nos faça sentir sede de Deus, como terra ressequida e sem água, pedindo com fé: Senhor, vinde em nosso auxílio. Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos busquem apenas no Senhor a sua glória e não se envergonhem da cruz do Salvador, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Para que os chefes dos povos e nações respeitem a dignidade de toda a pessoa humana, rica ou pobre, honrada ou desconhecida, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio.
para que os fiéis não se conformem com este mundo, mas se deixem transformar pelo Espírito e descubram o que é perfeito e lhe agrada, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Para que os monges, os religiosos e as religiosas sejam como os profetas de Israel, que se deixam seduzir pelo Senhor, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Para que os membros da nossa comunidade paroquial tenham sede de Deus e da palavra e encontrem no Senhor o seu refúgio, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Deus nosso Pai, que pela palavra de Jesus nos convidais a segui-lo, iluminai o nosso olhar, para que, fazendo agora a vossa vontade, sejamos recebidos um dia na glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças sempre em toda a parte. Com admirável providência, ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja, para que, sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vossa
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora de vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue de vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Beato João Batista Machado, nosso padroeiro, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com vosso servo o Papa Francisco, nosso Bispo João e todo o povo por vós redimido. Atendei às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, olhai antes à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade.
vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra de salvação.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso vos abençoe com a sua misericórdia e ilumina a vossa inteligência com a sabedoria da salvação. Deus faça crescer em vossas almas o espírito de fé e vos torne perseverantes na prática das boas obras. A luz do Senhor dirija os vossos passos e vos oriente nos caminhos da caridade e da paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.